Se eu te dissesse que o Jesus que você adora todos os domingos provavelmente não existe, qual seria a sua reação? A sua primeira vontade instintiva seria fechar este vídeo agora mesmo, ofendido com a minha audácia. Mas antes de você fugir para a segurança do seu conforto religioso, eu te desafio a ficar e ouvir a verdade. A maior e mais silenciosa heresia do nosso século não é a negação direta de Cristo, é a reinvenção dele. A Igreja moderna cometeu o crime de sequestrar o Filho de Deus, esvaziá-lo de toda a sua santidade, do seu juízo e da sua exigência, e transformá-lo num produto de consumo. Nós criamos um Jesus customizado, um coach motivacional que só existe para bater palmas para os seus projetos pessoais, um terapeuta divino cuja única missão é aliviar a sua ansiedade, abençoar as suas finanças e tolerar os seus pecados de estimação, sem nunca exigir que você abandone a lama do mundo. Mas quando você rasga o véu da teologia de palco e abre as Escrituras, o choque é brutal. O Jesus da Bíblia não é o mascote inofensivo que a nossa geração inventou. O Cristo histórico fez um chicote de cordas e expulsou os cambistas do templo a golpes. Ele olhou para multidões apaixonadas pelos seus milagres e proferiu palavras tão radicais sobre renúncia que a maioria virou as costas e o abandonou. Ele não prometeu a sua melhor vida agora. Ele garantiu que o mundo o odiaria e ofereceu-lhe uma cruz como a única porta de entrada para a eternidade. Neste vídeo, nós vamos colocar o Jesus de plástico da nossa era de frente para o leão da tribo de Judá. O que você vai ouvir vai destruir a sua zona de conforto. Mas fique, porque adorar o Cristo errado é a passagem mais bem intencionada para a condenação. Bem-vindo ao canal O Preço da Graça. O primeiro mandamento das Escrituras não proíbe apenas a fabricação de estátuas de gesso, madeira ou ouro. A idolatria mais perigosa que assombra a igreja do século XXI não é física, ela é estritamente teológica. Nós cometemos o pecado da idolatria toda a vez que fechamos os olhos e oramos a um Deus que nós mesmos esculpimos na nossa mente. Um Deus desenhado sob medida para não incomodar a nossa consciência. O capítulo 1 da nossa queda espiritual começa exatamente aqui, na transformação do Senhor do Universo num mero assistente celestial. O Jesus que a nossa geração inventou é extremamente educado, dócil e, francamente, desesperado pela sua aprovação. Nas pregações modernas, ele é retratado quase como um mendigo cósmico que chora do lado de fora da porta do seu coração, implorando para que você o deixe entrar e fazer parte da sua vida incrível. Esse Jesus falsificado não tem atributos de justiça ou ira. Ele tem apenas tolerância absoluta. A sua principal função no universo não é redimir a humanidade da condenação eterna, mas sim garantir que você alcance todo o seu potencial humano. Ele tornou-se o fiador dos seus financiamentos, o coach do seu relacionamento e o garantidor da sua autoestima. Quando esse Jesus imaginário olha para você, ele não vê um pecador que precisa de arrependimento e de graça urgente. Ele vê um campeão que apenas precisa de um empurrãozinho motivacional para vencer os obstáculos da semana. Nós o embalamos nas nossas canções de louvor moderno, onde as letras falam muito mais sobre o que ele pode fazer por nós do que sobre a majestade inalcançável de quem ele realmente é. Transformamos o Rei dos Reis num servo dos nossos desejos terrenos. Mas agora, abra as páginas do seu Novo Testamento e confronte essa caricatura grotesca com a realidade. O Jesus da Bíblia não é o seu empregado. Ele é o soberano absoluto da criação, diante de quem os demônios imploram por misericórdia e a natureza se cala em pavor.
pense no apóstolo João. Durante os 3 anos de ministério terreno, João foi o discípulo mais íntimo de Cristo. Ele reclinava a cabeça no peito de Jesus durante as ceias. Havia uma intimidade humana e profunda. Mas leia o livro de Apocalipse, capítulo 1, quando João, já idoso, é exilado na ilha de Patmos e se depara com a visão do Cristo glorificado, com olhos como chama de fogo, pés como bronze reluzente e uma voz como o som de muitas águas. A reação de João não é correr e dar-lhe um abraço saudoso. A Escritura diz que João caiu aos seus pés como morto. O verdadeiro Jesus emana uma santidade tão letal, uma glória tão insuportavelmente pura, que o reflexo imediato da carne humana diante dele não é a alegria superficial, mas o terror absoluto da própria impureza. A nossa geração perdeu esse terror sagrado porque domesticou o leão da tribo de Judá. Nós arrancamos as garras da sua justiça e os dentes do seu juízo para podermos acariciá-lo nos cultos de domingo. O convite do Cristo real nunca foi para uma melhoria de vida. O seu convite era um ultimato sangrento. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não era um enfeite, era um matadouro público. Jesus não estava a dizer: venha e realizarei os seus sonhos. Ele dizia: venha e eu matarei quem você é, para que eu possa viver em você. A igreja moderna repudia a morte do ego. Preferimos adorar um ídolo de plástico que não sangra. E o terror final é este: um Jesus que não sangra, não tem o poder para perdoar os seus pecados no dia do juízo. A frase de efeito mais repetida nas fachadas das nossas igrejas e nas legendas das nossas redes sociais é: venha como você está. É um convite lindo, bíblico na sua essência original, porque a verdadeira graça, de fato, alcança o homem na lama. O problema aterrador é que a igreja moderna adicionou uma cláusula oculta, silenciosa e letal a esse convite. A mensagem de hoje não é apenas venha como está, é venha como está e continue exatamente como você é. O Jesus que a nossa geração inventou é o padroeiro da inclusão incondicional. Ele é retratado como um pacifista romântico que valida todas as escolhas, não emite juízo sobre o comportamento de ninguém e abomina a palavra pecado. Esse Cristo falsificado olha para a sua vida dupla, vê o ressentimento podre que você guarda, a pornografia que consome no escuro do quarto, as mentiras que conta nos seus negócios, a vaidade que corrói o seu caráter, e simplesmente pisca o olho. Ele passa a mão na sua cabeça e chama a sua iniquidade deliberada de fraqueza humana. O Jesus moderno diz: eu te amo tanto que não vou exigir que você mude. Isso não é amor divino. Isso é negligência espiritual. É a anestesia que o inferno aplica na sua alma, enquanto o embala suavemente a caminho do abismo. Mas quando rasgamos a capa do cristianismo de plástico e olhamos para os evangelhos, a face do Jesus histórico despedaça essa ilusão em 1000 pedaços. O Cristo da Bíblia não negocia com seus ídolos de estimação. Ele exige a destruição absoluta deles. Veja o relato brutal do jovem rico no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Aquele rapaz correu até Jesus, ajoelhou-se em público e chamou-o de bom mestre. Ele era o candidato perfeito para a mega igreja moderna. Tinha influência, juventude, moralidade externa e muito dinheiro. Qualquer pastor dos nossos dias teria colocado aquele jovem na primeira fila VIP, dado um microfone a ele para dar testemunho e o transformado no maior doador do ministério. Mas Jesus não estava interessado em números para inflar o seu relatório de crescimento. Jesus olhou para o fundo da alma daquele jovem
identificou o seu falso Deus, a sua riqueza, a sua segurança material, o seu conforto, e cravou a lâmina da verdade exatamente ali. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O jovem abaixou a cabeça. O seu rosto fechou-se e ele foi embora triste, porque tinha muitas propriedades. E aqui estou a verdade que a nossa geração tem pavor de admitir. Jesus deixou ele ir embora. O Cristo da Bíblia não correu atrás dele para o estacionamento gritando: espera, não me entenda mal. Vamos renegociar. Doe apenas 10% e compareça aos cultos de domingo. Não. Jesus preferiu perder um seguidor rico e influente a baratear 1 centavo do custo do discipulado. O Jesus real não faz descontos na porta estreita. Vocês criaram uma geração que adora a história da mulher pega em adultério, mas apenas até a metade. Vocês amam citar João 8, quando Jesus afasta os fariseus com pedras nas mãos e diz: nem eu te condeno. O vosso Jesus de pelúcia para por aí, dá um abraço nela e deixa-a voltar para a cama de prostituição. Mas o Jesus da palavra de Deus conclui a frase com o peso esmagador da cruz: vai e não peques mais. O perdão dele é absoluto, mas a sua exigência por santidade é implacável. Se o seu Jesus nunca o ofende, nunca contraria as suas vontades carnais e nunca exige a morte dos seus desejos mundanos, acorde. Você não está adorando o Filho do Deus vivo. Você está a adorar um espelho. E um espelho não pode perdoar os seus pecados. O Jesus que a nossa geração desenhou é um relações públicas focado em garantir a sua popularidade e o seu sucesso terreno. Ele é a chave de ouro para a sua melhor vida agora. A promessa que ecoa nos púlpitos modernos, iluminados por painéis de LED, é extremamente sedutora. Aceite a Jesus e os seus problemas acabarão. Aceite a Jesus e os seus inimigos cairão por terra. Aceite a Jesus e o seu casamento será um conto de fadas. A sua conta bancária vai transbordar e o mundo vai aplaudir a sua vitória. Nós transformamos o cordeiro imolado num gênio da lâmpada, num amuleto de sorte empresarial. Mas mais uma vez, o choque frontal com as Escrituras é devastador. Abra o Evangelho de Mateus no capítulo 10. O Jesus histórico, aquele com as mãos perfuradas, olha diretamente nos olhos dos seus seguidores e profere uma das sentenças mais duras, assustadoras e ignoradas de toda a Bíblia. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Que Jesus é esse? Onde está o pacificador romântico que a igreja de hoje prega? O Cristo das Escrituras deixa claro que a sua presença não é um cimento que une você ao mundo, mas uma lâmina afiada projetada para cortar os seus laços com a idolatria, mesmo que isso signifique rasgar a sua própria casa ao meio. Ele avisou que por causa do seu nome, o pai se voltaria contra o filho e a filha contra a mãe. Ele não prometeu que o mundo faria de você um vencedor aplaudido pelas multidões. Ele garantiu: sereis odiados de todos por causa do meu nome. A nossa geração tem um pavor doentio da rejeição. Nós queremos a coroa de Cristo, mas exigimos a aprovação de Pilatos. A igreja moderna adaptou a sua mensagem, mudou o seu vocabulário e diluiu o seu código de moralidade apenas para não ofender a cultura secular. Nós queremos que o mundo nos ache legais, relevantes, intelectuais e amorosos. Mas Jesus disse em Lucas 6: ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os falsos profetas. Se o mundo secular, os influenciadores e as corporações amam o seu Jesus, aplaudem a sua igreja e não sentem nenhum desconforto quando você fala:
Eu tenho uma notícia aterradora para você. Você não está a pregar o Jesus da Bíblia. O Jesus real foi crucificado exatamente porque a sua luz expunha a podridão da religião hipócrita e da política corrupta da sua época. As trevas odeiam a luz. Não há comunhão entre o templo de Deus e os ídolos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo afirmando que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O sofrimento por causa da verdade não é um acidente de percurso no cristianismo, é a marca da sua autenticidade. Os apóstolos não foram mortos porque pregavam que Deus queria abençoar os negócios do Império Romano. Eles foram decapitados, crucificados e jogados aos leões, porque pregavam um rei que exigia lealdade absoluta acima de César, que odiava o pecado e que chamava os homens ao arrependimento radical. Nós trocamos o evangelho da cruz pelo evangelho do conforto, e ao fazermos isso, perdemos o poder. O inferno não treme diante de crentes que usam o nome de Jesus apenas para arrancar bênçãos terrenas. O Jesus da Bíblia convida você para a impopularidade. Ele convida você para a morte do seu ego. Ele lhe oferece uma cruz que pesa, que rasga os ombros e que custa tudo. O último pilar de sustentação desse falso Jesus moderno é a erradicação absoluta do juízo final. O Cristo que a nossa geração abraçou é um Salvador que não é Senhor. Ele salva do inferno, mas não exige o governo prático da sua vida. As pregações modernas adoram focar exclusivamente na primeira vinda de Cristo, quando ele veio como Cordeiro de Deus, montado num jumentinho, oferecendo a outra face e entregando a si mesmo para ser moído no Calvário. Essa é uma mensagem maravilhosamente verdadeira, mas quando você corta a história pela metade e a congela nesse ponto, a verdade torna-se uma mentira letal. A igreja contemporânea escondeu de você o Jesus que vai voltar. Abra o livro de Apocalipse, no capítulo 19. O Cristo que rasga os céus na sua segunda vinda não está montado num jumento de paz. Ele vem montado num cavalo branco. Os seus olhos não estão mais marejados de choro pelas ruas de Jerusalém. Eles são como chama de fogo. Ele não usa mais uma coroa de espinhos de zombaria. Ele carrega na cabeça múltiplos diademas de autoridade absoluta e invencível. Do seu manto escorre sangue, e não é o seu próprio sangue, mas o sinal do lagar da fúria do Deus Todo-Poderoso. Da sua boca não saem mais parábolas de compaixão e apelos suaves. Sai uma espada afiada para ferir as nações rebeldes e julgar a terra com justiça implacável. Este é o Jesus que a nossa geração tenta esconder debaixo do tapete. Um Deus que odeia o pecado com uma fúria santa e inextinguível. Nós esquecemos que a mesma mão perfurada que foi estendida para salvar o pecador arrependido é a mão que segurará o cetro de ferro para esmagar a rebelião humana. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o Cristo histórico profere o alerta mais aterrorizante de todas as Escrituras sagradas. Ele não está a falar com ateus, não está a falar com incrédulos ou com pagãos declarados. Ele está a falar com crentes, com pessoas que frequentam cultos, que cantam os nossos louvores e que operam na liderança. Jesus avisa: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Olhe bem para o perfil trágico destas pessoas. Elas chamavam-lhe de Senhor. Elas tinham fé para expulsar demônios. Elas faziam milagres. Mas qual será a resposta do Jesus da Bíblia para elas? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que terror absoluto!
ser rejeitado na porta da eternidade não por rejeitar a existência de Jesus, mas por adorar um Jesus que não exige o abandono da iniquidade. A igreja moderna alargou a porta estreita. Inventaram um evangelho de plástico, onde você pode carregar a sua bagagem de orgulho, de luxúria, de amor ao dinheiro e de vaidade para dentro do reino de Deus. Mas o Cristo verdadeiro está de pé, guardando a porta, e ele diz: a porta é estreita e o caminho é apertado. Você não entra aqui com os seus ídolos. Se o Jesus que você segue não destrói o seu orgulho, se ele não leva os seus pecados ocultos à morte e não o obriga a viver em santidade, você foi seduzido por uma falsificação cósmica. Chegou a hora de você tomar uma decisão definitiva. Destrua o ídolo de pelúcia que a cultura lhe vendeu e dobre os joelhos, com temor e tremor, diante do verdadeiro Filho de Deus. O Rei dos Reis não aceita dividir o trono. Ou ele é Senhor sobre absolutamente tudo na sua vida, ou ele não é Senhor de absolutamente nada. A verdade que você acabou de ouvir não foi feita para afagar o seu ego. Ela foi desenhada cirurgicamente para salvar a sua alma. O confronto dói, mas a lâmina da palavra é a única via para a cura real. Se este vídeo estilhaçou o ídolo de plástico que a cultura te vendeu e despertou no seu peito uma fome desesperada pelo verdadeiro Cristo, não fuja desta dor. Abrace-a. É o Espírito Santo chamando você para o arrependimento. Você não pode mais voltar para o conforto da sua rotina, fingindo que está tudo bem. É hora de tomar a sua cruz. Se você está exausto deste evangelho de conveniência e quer fazer parte de um remanescente que não negocia a verdade, inscreva-se agora mesmo no canal O Preço da Graça. Ative o sino de notificações, porque nós continuaremos a expor as mentiras da nossa geração. Deixe o seu comentário abaixo. Você está disposto a seguir o Jesus da Bíblia, mesmo que isso lhe custe tudo? Compartilhe este alerta e acorde quem está dormindo. A salvação é de graça, mas o discipulado exige a sua vida. Até o próximo vídeo.